Existe uma pergunta que sempre a gente faz em algum momento, em algum retiro. Por que Jesus ainda não veio? E aí nós temos uma resposta que ela é verdadeira, mas que, no entanto, ela não é completa. E aí a resposta seria porque o Evangelho não foi pregado. Realmente, Jesus não volta sem antes o Evangelho ele não for pregado a todo mundo. Mas vamos agora avançar nessa pergunta. Por que Jesus ainda não voltou a essa terra? E nós estamos já com 180 anos, podemos dizer assim, de 1844 para cá, nós estamos próximo da Canaã, mas ao mesmo tempo longe da Canaã. Vem aqui, por que Jesus ainda não voltou? Quando nós olhamos o livro do Apocalipse, capítulo 14, nós temos a mensagem ou as mensagens dos três anjos. No capítulo 14, no verso 12, um verso bastante conhecido, nós temos escrito o seguinte: seguiu-se a esses o outro anjo, verso 9, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. No verso 12 diz: aqui está a perseverança dos santos, certamente aqueles que vão estar envolvidos no conflito final. E nesse conflito final tem a besta e a sua imagem. No entanto, o que nós queremos aqui retratar aqui nessa noite são aqueles os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. A maioria das traduções colocam aqui a fé em Jesus. Mas a tradução exata aqui, e a que mais se encaixa, é a fé de Jesus. Quando nós colocamos esta ênfase na fé de Cristo, e olhando o que o anjo está dizendo, ele está apontando para aqueles que vão estar vivendo os momentos finais da história deste mundo, tendo a perseverança, a obediência e a fé de Jesus. Quando nós olhamos o que nós podemos sintetizar, o que nós podemos colocar como coluna central, aquilo que é a essência da mensagem do terceiro anjo, e quando se fala da mensagem do terceiro anjo, nós temos também aí as duas primeiras mensagens que estão inerentes à terceira mensagem angélica. Sem dúvida, o que nós temos aqui é a justificação pela fé. Essa expressão justificação pela fé, ou justificados pela fé, ela vai aparecer em algumas etapas do ministério de Paulo. Romanos é um tratado de justificação pela fé. Não dá o tempo aqui, o certo seria que nós tivéssemos, quem sabe,
alguns dias estudando Romanos. É uma sequência. Paulo vai do primeiro capítulo e vai de uma forma mais direta até o 8º capítulo, tratando praticamente do mesmo assunto. E quando nós olhamos Romanos no capítulo 3, o apóstolo Paulo ele vai trazer para nós essa expressão justificados pela fé. No verso 28. Depois que ele vem fazendo algumas considerações sobre o pecado, a condição da humanidade, que não há um justo sequer, ele vai pontuar de uma forma, vamos dizer, conclusiva. No verso 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. O que Paulo quer retratar aqui para nós é que a nossa aceitação diante de Deus, ela se dá pela fé na pessoa de Cristo Jesus. O seu sacrifício, a sua morte, a sua ressurreição e aquilo que Jesus ele fez na cruz e aquilo que Jesus continua fazendo dentro do ministério do santuário celestial. Então nós encontramos que o homem é justificado. Essa palavra justificado, ela pode ser compreendida de uma maneira muito simples como perdoados. Nós somos perdoados, nós somos aceitos, nós somos, vamos dizer assim, adotados na família de Deus pela fé, porque nós recorremos a Cristo Jesus e Ele, com seu sacrifício expiatório, todo suficiente, Ele pagou o preço para nós. Amém. E assim, nós temos o perdão e temos a aceitação do nosso Deus, dos pobres, miseráveis, errantes, pecadores que somos, e somos aceitos como se nós nunca tivéssemos pecado. E dentro desse propósito, Deus imputa para a nossa vida a justiça de Cristo, ou seja, a perfeita obediência de Cristo Jesus, ela é creditada, ela é contabilizada em nossa conta. E Deus nos considera perfeitos, Deus nos considera justos por causa de Cristo. Amém. Quando nós olhamos a história da igreja adventista, a gente pode mentalizar em duas partes. A parte no contexto de 1854, e esse contexto de 1854 ele vai até a década de 1880, onde a igreja ela vai formar o seu corpo doutrinário, onde a igreja vai receber a mensagem de saúde, onde a igreja vai receber a mensagem da verdadeira educação e onde a igreja vai assim solidificar as suas doutrinas. É sempre bom nós mentalizarmos que essas doutrinas elas foram sendo, vamos dizer assim, incorporadas ao meio adventista assim que a igreja então agora foi estudando a palavra de Deus, havia o dom profético e dentro disso foram entendendo o propósito de Deus. Mas quando chegou ali na década de 1880, Deus queria fazer algo especial com a sua igreja. Se por um lado a igreja deu uma ênfase muito grande à obediência à lei de Deus, Deus agora estava preparando a sua igreja para que a sua igreja pudesse
ter agora a mensagem da justificação pela fé. O que seria para nós as maiores evidências do fim? Hoje, o nosso cenário mundial. Deixa eu usar aqui uma expressão um tanto popular, mas ela me diz assim, é do tempo que nós estamos vivendo. Eu não sei se todos aqui das mais variadas regiões usam essa expressão, o olho do furacão. Nós estamos no olho do furacão. Né? Nós estamos assim no centro do desenrolar decisivos acontecimentos. O que seria para nós as maiores evidências do fim? Nós retratamos no sábado passado alguns sinais externos. Daniel 11, ele apresenta para nós uma ênfase bastante externa, principalmente os versos finais. Nós podemos ver alguns rumores de guerra no nosso mundo hoje. Nós podemos ver as condições climáticas, mas nós não podemos perder de vista que o maior sinal da volta de Cristo, ele tem que estar internamente. Então, o que seria para nós a maior evidência que nós estamos bem próximos do fim? Nesse cenário de profecia, nós temos a ação de Deus e nós temos a ação do inimigo. Em primeiro lugar, nós precisamos destacar que as coisas só acontecem quando o inimigo age em cima daquilo que Deus permite. Se Deus, na sua onisciência, sabedoria, mudasse o curso das profecias e dissesse, olha, não vai ter mais decreto no local. Não teria. Tá. Mas Deus, então, ele, sendo onisciente, sabedor de todas as coisas, ele traçou para nós um calendário. Ele traçou para nós uma sequência. E dessa sequência, também o inimigo, ele acompanha. E ele consegue entender melhor de cada um de nós a importância do tempo e a importância das mensagens para o tempo. E nós podemos dizer, em outras palavras, Satanás, ele espera Deus agir para que ele possa agir. Ou em algum momento, ele tenta antecipar a agenda de Deus. Nessa noite, de uma maneira assim, muito simples, vocês já, uma boa parte que talvez já tenha conhecimento, quando Deus, através de dois pastores, e nós vamos tratar um pouquinho no contexto de 1880 a 1890, podemos até dizer 1892, o que estava acontecendo no mundo físico, no mundo religioso, que realmente estava dizendo que o fim estava próximo. Então, se nós estivéssemos vivendo na década de 1880, o que seria, o que nós estaríamos ouvindo que seria evidências do fim? Conseguiu copiar aí? Ela está na tela no pendrive do senhor, né? Tá. Esse é o pendrive. Qual que seria o... Porque Jesus ainda não voltou? Não, justificação pela fé em Minneapolis. Esse aqui. Isso. O senhor tem um controle? Tem. Vamos chamar. O senhor quer mudar um? Eu vou pegar aqui. Então lá. Durante o ano de 1889, nos é chegado quase diariamente notícias de desastre por mar e terra.
incêndios excepcionalmente devastadores, terremotos que enterram cidades e seus habitantes, acidentes verdadeiramente terríveis, tornados e inundações que destruíram uma quantidade de propriedades. Isso em 1889. Eu não sei se o rádio ainda estava nessa época assim, tendo seu auge, né? Ou se era somente a página dos jornais, dos panfletos. Mas isso aqui era um mundo físico. Diz assim, ó, os desastres do ano passado nos Estados Unidos, em 1898, têm feito que os corações tremem. E há caído desastres similares em outros países. E o Senhor tem permitido que algumas gotas da ira de Deus caíssem sobre a terra e o mar, as quais afetaram a qualidade do ar. As causas dessas condições anormais estão sendo investigadas, mas em vão. Deus não tem impedido que os poderes das trevas façam sua obra mortífera, de contaminar o ar, uma das fontes de vida e alimento como elementos mortíferos. Não só é afetado a vida vegetal, senão que o homem também sofre de pestilência, a chegada da cólera e enfermidades inexplicáveis. A difteria, isso mesmo, né? Se propaga fazendo estragos, juntando uma colheita de crianças. Se tem sentido terremotos em vários lugares. Este ano podemos prever mais. Durante o ano que acaba de terminar, cidades inteiras ficaram quase extintas. Milhares de pessoas foram soterradas. Quem está escrevendo isso aqui não é o jornal da época. Mas quem? A Mensageiro do Céu. Ela está escrevendo isto naquilo que ela conseguia, vamos dizer assim, ouvir, ler e entender. Quando se vai para o mundo espiritual, o ecumenismo, no início de 1888, um conhecido cardeal católico romano reuniu forças juntos a muitos protestantes para aprovar uma petição do Congresso americano em favor da legislação dominical nacional. Então, naquele tempo, esse cardeal, conceituado nos Estados Unidos, ele juntou católicos e protestantes porque ele queria fazer uma petição no Congresso em torno da guarda do domingo, da imposição da guarda do domingo. 21 de maio de 1888, o senador Bragg introduziu uma proposta de lei no Senado dos Estados Unidos para promover o Dia do Senhor como dia de adoração religiosa. De 1885 a 1887, no estado do Arkansas, Estados Unidos, os 20 guardadores do sábado foram multados em $500 por profanar o domingo. Então, se nós vivêssemos naquele tempo, nós estaríamos vendo coisas no mundo físico, nós estaríamos vendo coisas no mundo do ecumenismo, e nós estaríamos vendo perseguições no país onde a marca da liberdade é uma marca, vamos dizer assim, desde a sua origem, é o país da liberdade, a Constituição concede liberdade, e, no entanto, alguns nossos irmãos estavam sendo presos porque estavam sendo acusados de profanar o domingo. E imagina se nós estivéssemos vivendo naquela época. Possa ser que nós estaríamos sendo convocados não para um encontro como este, para estudar alguns assuntos, mas para como que nós devemos nos comportar
com as leis que estavam surgindo em relação à imposição do domingo. Como é que nós vamos lidar com a enxada no domingo? Como é que nós vamos lidar com as pessoas nos vendo trabalhar no domingo? Então, a mensageira do Senhor, então, em algum momento, ela estaria orientando para que nós pudéssemos posicionar de uma forma coerente, sem ser uma forma agressiva, e pudéssemos, então, ter a liberdade que o Senhor queria que nós tivéssemos, e também Deus nos ajudando a lidar com situações até então jamais imaginadas. Aqui vocês conhecem a questão da reunião da Igreja Adventista. A Igreja Adventista hoje, no passado não era assim, mas ela de 5 em 5 anos ela se reúne. Então ela manda representantes do mundo inteiro a uma assembleia chamada uma Assembleia Geral. É uma representatividade da igreja, no sentido que possa discutir alguns assuntos, votar alguns pontos, quer doutrinários, quer projetos, quer escolha de líderes. Então é a Associação Geral reunindo de 5 em 5 anos, na atualidade. No passado não, né? O tempo era menos. Mas essa daqui é a mais significativa reunião da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Foi em Minneapolis, Estados Unidos. Ela aconteceu no ano de 1888 e ela ocorreu no dia 17 de outubro até Pastor, eu acho que 8 ou 17. Ou é 8 de novembro. É 8 do 11, obrigado. Olha, bom, vocês estão atentos, né? Então ela ocorreu aqui, tá? 17 de outubro a 8 de novembro. Uma média de 90 representantes, tá? No início alguns faltaram, chegaram depois, tá? Mas esse aqui foi o grupo que reuniu nessa igreja para discutir. Entre os assuntos que mais houve destaque foi o assunto da justificação pela fé. Então, a igreja dando uma ênfase no passado sobre a obediência à lei de Deus, agora a igreja dá uma ênfase na justificação pela fé. Deus usa 2 pastores, Jones Wagner, e Deus vai dizer através da mensageira do Senhor que a mensagem que eles estavam trazendo era a mensagem para a igreja de Laodiceia. Laodiceia é a última igreja que é mencionada no Apocalipse. 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia. E a última igreja, a igreja que não recebe nenhum elogio, a igreja que Cristo, Ele a ama. No entanto, Deus tem uma mensagem para a sua igreja, e essa mensagem Deus levanta através desses 2 pastores. E é uma mensagem para a igreja de Laodiceia, e aí de quem professa crer na verdade. E ainda não reflete sobre os outros os raios enviados por Deus. Então, é uma mensagem de restauração. É uma mensagem de vida para a igreja. Justificação pela fé. E vem a seguinte questão. A mensageira do Senhor, ela vai endossar, ela não endossa tudo o que eles falaram durante todo o ministério deles, mas em relação à justificação pela fé, ela vai endossar e ela vai dizer que é uma mensagem vinda de Deus. E ela tem uma credencial divina. E ela produz fruto para a santidade. Quando então ela apresenta esta ênfase sobre a questão da importância da mensagem da justificação pela fé, ela também, em algum momento, ela vai
ver que esses acontecimentos que estavam fora da igreja, no mundo físico, no mundo ecumênico, no mundo do Congresso americano, então ela vai pontuar uma frase que em algum momento nós já falamos aqui em outros encontros. Ela vai dizer: há um tempo de prova diante de nós. Então ela não estava falando de decreto dominical lá na frente. Ela não estava falando de que vai chegar um momento que o decreto dominical ele vai se manifestar no povo de Deus. Para ela, o decreto dominical já era uma realidade. Preste bem atenção nisso aqui. Tá? E ela diz assim: há um tempo de prova diante de nós. E para ela também o alto clamor. O que seria o alto clamor? O derramamento do Espírito Santo, a chuva serôdia caindo sobre o povo de Deus e a mensagem do terceiro anjo sendo uma mensagem, e esta mensagem ela estaria agora sendo soada no alto clamor. Então ela entendeu que o decreto dominical já estava ali às portas, e ela entende também que junto ao decreto dominical está a chuva serôdia. Observe aqui que Satanás ele espera uma reação do povo de Deus, ele espera uma reação da ênfase que Deus dá em relação à sua igreja, daquilo que Deus está trazendo vida para a sua igreja, daquilo que Deus quer restaurar o seu povo. E ele, percebendo isto também, ele entendeu que era hora de manifestar a sua perseguição, a sua ira sobre o povo de Deus. O tempo passou, o decreto dominical não veio, o alto clamor também não se manifestou. Por quê? E ela vai dizer o seguinte: a indisposição de ceder opiniões preconcebidas e de aceitar essa verdade estava à base de grande parte da oposição manifestada em Minneapolis. Satanás teve êxito em afastar do povo, em grande medida, o poder especial do Espírito Santo que Deus anelava comunicar-se. Deus queria manifestar o poder do Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo naqueles dias. O que ela vai dizer? Sofreu resistência à luz que deve iluminar toda a terra com a sua glória. E pela ação de nossos próprios irmãos, tem sido, em grande medida, conservada, afastada do mundo. Houve resistência, muitos tiveram medo dentro das ideias, dos ídolos da opinião própria, de que se desse uma ênfase na pessoa de Cristo, a igreja iria agora caminhar para o lado dos evangélicos, do mundo protestante. Então houve resistência. Dentro disso aqui, ela vai dizer o pensamento de que a justiça de Cristo nos é imputada quando o pecador arrependido, ele compreendendo pela luz do Espírito Santo a sua completa desvalia, a sua insuficiência, a sua total incapacidade, sem poder algum, para merecer alguma coisa de Deus. Ele se lança recorrendo e buscando a misericórdia de Deus. E o pensamento que foi, vamos dizer assim, centralizado ali em Minneapolis, foi o pensamento de que a justiça de Cristo nos é imputada. Deus, ele considera a justiça de Cristo,
a perfeita obediência de Cristo, o perfeito caráter de Cristo, a perfeita maneira como Jesus viveu aqui na terra como homem, vivendo a lei de Deus, e isso é acreditado em nosso favor. E ela vai dizer: o inimigo de Deus e do homem não quer que essa verdade seja claramente apresentada. Pois sabe que, se o povo aceitar plenamente, está o quê? Despedaçado. Consegue entender por que aquelas coisas estavam agora em torno de Minneapolis? Os acidentes no mar, terremotos, inundações, furacões, pestes, o ar contaminado, o ecumenismo, leis sendo aprovadas da noite para o dia nos Estados Unidos, por causa disso aqui. Se nós despirmos de toda a justiça própria, o nosso DNA é justiça própria. Nós herdamos isto de conceitos que nós viemos do passado, de outros grupos religiosos, e quando nós aceitamos a verdade, a maneira como nós somos introduzidos na igreja não é o fruto de criação pela fé, mas sim o fruto da justiça própria. Deus está revertendo esse quadro. Deus está trabalhando com a sua igreja, e Deus começou com essa linha do avivamento e reforma. E agora entra aqui a parte final. Pastor, o que você está vendo de mais interessante na Igreja Adventista do Sétimo Dia? É que a Igreja Adventista, ela nunca falou tanto de avivamento e de reforma. Nunca a Igreja Adventista levantou tanto o estandarte: olha, nós precisamos ter uma vida de renúncia, ter uma vida preparando para nós encontrarmos com Jesus, porque muito em breve Jesus virá para nos buscar. Nunca na igreja a igreja deu tanta ênfase sobre reforma de vida e reforma espiritual. Não estou dizendo aqui só reforma alimentar, reforma em todo sentido. Mas Deus está reservando para esse momento final. Os corações, quanto mais estão entendendo a obra que o Espírito Santo está fazendo no coração, mais o Espírito Santo está fazendo uma obra de apresentar Cristo e os seus encantos para nós. E quanto mais Cristo é desejado em nossa vida, quanto mais Cristo ele é exaltado em nossa vida, quanto mais Cristo ele é o ser da nossa meditação, o que vai acontecer? Cada vez mais o inimigo ele vai tendo o seu poder sendo literalmente despedaçado. Amém. E o que acontece com isso? Acontece que o pecado começa a perder domínio em nossa vida. E começa agora o reino de Deus, a graça de Cristo operando em nossa vida, a alcançar novos territórios em nosso ser. E quanto mais esta ênfase é dada, mais na centralidade de Cristo, mais Jesus, mais no poder de Cristo, mais na sua graça, mais na sua misericórdia, mais no seu amor, mais no todo suficiente do sacrifício de Cristo, nós vamos entendendo que nós precisamos ter a justiça de Cristo com uma preciosidade para nós. O que está reservado para essa igreja é que nós vamos começar a vender tudo para comprar a pérola de bom preço. Se por um lado a profecia está dizendo para nós que não tem dificuldade de comprar e vender, por outro lado a profecia está dizendo para nós, na parábola da pérola de bom preço, que nós vamos perder tudo aqui nessa vida. Nós vamos perder posses, nós vamos perder reputação, vamos perder emprego, vamos perder família, vamos perder
coisas que talvez nunca imaginávamos que nós iríamos perder. Mas vamos achar a pérola de bom preço. E achando a pérola de bom preço, vamos dizer como Paulo, que todas as coisas que nós perdemos nessa vida foi como refúgio. Porque nós achamos a excelência. Nós achamos Cristo Jesus. Nós achamos a preciosidade de Cristo. Queridos irmãos, quando isso foi levantado em Minneapolis, a preciosidade do desencanto de Cristo, 2 homens cheios do poder do Espírito Santo, o inferno tremeu. As hostes do mal viram que Deus poderia conceder a plenitude das bênçãos dele para a igreja daquele tempo. Fazendo uma leitura da igreja. Um dia desses nós tivemos um encontro lá em Monte Sião e a pregadora trouxe justificação pela fé. Por onde eu ando, esse assunto está sendo estudado, reestudado e cada vez mais nós vamos compreendendo que nós vamos ser salvos porque Cristo morreu pelos nossos pecados. E que a única razão que nós tivemos de gloriar em alguma coisa é o quê? A cruz de Cristo. Nós, por experiência, nós vamos aprender que a glória que Deus quer que nós estejamos gloriando nela é a cruz de Cristo. O sacrifício todo expiatório de Jesus. A perfeição de Cristo. Cristo como Salvador. Cristo como Redentor. Cristo como aquele que intercede por nós. Cristo como nosso mediador. Cristo aquele que está rogando ao Pai misericórdia por cada um de nós. Queridos irmãos, queridos amigos em Cristo, que esse final de semana a gente possa pensar um pouquinho mais naquilo que Jesus fez por nós. Que nós possamos meditar um pouquinho mais